Está começando mais uma Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, seja todos e toda muito bem-vindo. E chegou aqui o primeiro podcast do nosso 2025, né? Já vai mudar um pouco esse formato, que a gente vai estar usando já o nosso estúdio, finalmente ficou pronto. Essa semana a gente está fazendo a inauguração dele e o episódio número 200 já vai ser no nosso novo estúdio aqui de Terix. E assim, opa, já soltei o nome de quem vai estar aqui conosco aqui nesse bate-papo de hoje, mas a ideia é que a gente mudar um pouquinho, trazer alguns assuntos mais descontraídos, trazer umas lives aí mais longas aí. Vamos começar a fazer uns outros movimentos aí. Mas eu quero convidar ele aqui para fazer esse bate-papo comigo aqui hoje, aqui, o Titerix, que é um grande empreendedor aí, sócio de várias startups. Já vou deixar ele se apresentar aqui, mas eu sei que ele é sócio de startups, é mentor, é o cara que conduz o Empretec Startup aí em Santa Catarina, pro Brasil afora, né, Titerix? Você conduz a Empretec Startup Brasil afora, e inclusive eu tive o privilégio, mais a galera que fez aqui Empretec Startup, de ter um dos facilitadores, o Titerix, mas eu vou deixar que ele se apresenta, como também alguns te chamam, né, o asterisco. Ricardo, vou deixar você se apresentar aí pra galera aí. Quem que é Ricardo Titerix aí? Ô Vinícius, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês aqui nesse dia, falar um pouco sobre esse assunto de mentoria. Cara, eu vou falar muito rapidamente de mim. Eu sou administrador, sou mestre, sou professor, sou instrutor, sou mentor, sou consultor, sou empresário, sou investidor. Na verdade, a gente tem um foco, eu principalmente tenho um foco que é fazer negócios para gerar retorno para gerar renda para mim como renda para terceiros, né? E como eu falasse aí, entre as minhas atividades que eu tenho, além de fazer a parte de investimento tradicional em negócios, eu tenho também investimentos em alguns negócios ligados à área de tecnologia, né? Algumas startups específicas, principalmente no setor do agro e no setor da saúde, principalmente, que é um foco meu de investimento, mas também eu trabalho muito forte no desenvolvimento de metodologias de educação corporativa, né? E aí tu comentaste uma delas, que é o Empretec Startup, que é uma solução em parceria com o Sebrae e com a ONU, um foco em desenvolver competências empreendedoras em empresários ligados à área de tecnologia, ligados às startups, principalmente. E como o nosso tema é muito focado em mentor, tem muito a ver esse papel do mentor, não apenas dando orientações técnicas em relação ao negócio, ou orientações de negócio, mas muitas vezes orientações na conduta desse empreendedor dentro das startups, que muitas vezes é essa conduta que vai afastar ou atrair um investidor. Perfeito, isso que você traz, assim, Titerix, eu vejo e vivencio isso no dia a dia, né? Esse ano de 2024 aqui, passaram aí cerca de 30 startups aqui conosco, e algumas delas a gente consegue ter uma baita abertura, porque o empreendedor está super aberto, né? Já está dentro das competências empreendedoras deles ali, está sempre aberto, sempre receptivo, né, para feedback e tudo mais, e outros já um pouco mais retraídos, um pouco mais fechados, né, com dificuldades mesmo, né, de se abrir para um agente externo, né, vir ali, que é o grande papo, que é o grande papel do mentor, né. E aí eu já queria emendar a primeira pergunta para ti, Titerix. Qual que é, de fato, o papel do mentor dentro de uma startup? Cara, a gente tem que começar a pensar assim, que existe o papel do mentor depende da maturidade que a startup está. Porque se a gente começar a pensar assim, o pessoal que está nos ouvindo aí, que é o cara que teve a ideia, está começando a fazer os primeiros protótipos, não tem um negócio ainda, às vezes é o pessoal que ainda está na universidade, a gente começa a perguntar, cara, qual é o nível de experiência e conhecimento em negócios que essas pessoas têm? Então, muitas vezes, ficam muito mais na ideia, na questão da solução para resolver um problema, achar que aquilo ali vai virar um unicórnio. E aí, neste momento, nesse estágio inicial que a startup tem,
O mentor é aquela pessoa que vai dar o apoio na tomada de algumas decisões, principalmente em relação ao foco de negócio, que aí esse jovem empreendedor não tem essa expertise, esse conhecimento, porque ele nunca teve uma empresa, nunca teve um negócio, não entende toda a parte sistêmica que é ter um negócio. Tem que entender que uma startup ela tem que já surgir, na medida que ela está se estruturando, já com o produto validado, começando a fazer algum tipo de tração de venda com o cliente, ela já tem que ter um processo de gestão dentro como fosse um negócio. E muitas vezes as pessoas não têm essa orientação, e precisa do mentor para ajudar a estruturar o negócio por baixo dessa ideia inovadora. À medida que a empresa, a startup, ela vai ganhando corpo, ela vai se estruturando, ela vai crescendo, ela vai tomando uma dimensão maior, o papel do mentor se torna um pouco mais estratégico. Ele não vai muito mais dando aquelas orientações, aquelas dicas, aquela expertise que ele tem em negócios, na parte mais tático-operacional. Ele vai começar agora a trabalhar do tático para o estratégico, vai pensar mais na estratégia de crescimento, expansão, e aí o papel importante do nível de maturidade do mentor. Nesse momento, eu preciso de um mentor que não apenas me dê a essa orientação estratégica, mas também tenha canais de acesso a outros parceiros. A gente está falando aí não do money, mas sim do expert money, né? Da parte mais dos contatos. Então, quanto maior a startup está hoje na sua dimensão, ela precisa do mentor como aquele cara que vai abrir a porta para alguns contatos que ele ainda não consegue, mas o mentor, por ter esse nível de maturidade e interação com o mercado, possui. Aí que é o ponto importante também. Isso é fantástico isso que você fala, porque assim, percebo isso nitidamente. Hoje a gente tem startups nossas aqui na pré-incubação, na incubação e outras na aceleração. Então, eu até costumo dizer, tem mentor que ele vai ajudar mais naquele processo inicial, né? De formalizar o negócio mesmo, de estruturar toda a questão de gestão de custos, gestão financeira, processos, que aí é semelhante a uma empresa tradicional, né? Claro, com algumas particularidades, mas ali, de modo geral, o grosso, né? Assim, a parte básica, ele é muito semelhante, né? Por exemplo, você desenhar uma precificação, ela tem as suas semelhanças, né? Tem as suas particularidades, mas é semelhante de modo geral. Você desenhar processo, recrutamento, tudo mais aí, isso tem as suas coisas que são bem semelhantes, né? Mas quando a gente entra no nível já do finalzinho da incubação, já para a aceleração, para chegar lá na aceleração, para buscar os investimentos, eu acho que isso é muito importante, né? Trazer esses mentores que tenham uma largada, uma jornada muito grande enquanto startup, né? E até... assim, Vinícius, interrompendo assim, quando tu estás indo com uma startup, que ela está mais ainda na ideação, o papel do mentor é desafiar ele em relação ao modelo de negócio, a fazer testes de MVP, efetivamente estressar a startup nesses pontos para ver se o modelo de negócio sustenta. Então, eu estou questionando se existe mercado, eu estou questionando se isso aqui realmente atende uma dor, isso aqui realmente é uma dor que é possível de ser remunerada, né? Quer dizer, se o beneficiário do modelo da startup, ele vai, se o modelo funciona, se o modelo é escalável, né? Porque quando a gente conversa com algumas startups aí, alguns empreendedores de startup, ele fica pensando que startup tem que ser tecnologia. Na verdade, a tecnologia ela é utilizada para escalar o processo. Então, muitas vezes a gente vê modelos de negócios que não têm essa preocupação. Quando eles acham que é uma startup porque é uma inovação, algo diferente. Tá, mas tu estás operando do mesmo jeito que o Zezinho da padaria da esquina opera. Para aumentar as vendas, tem que aumentar o custo. Agora, como é a tecnologia que tu vai embarcar na tua startup que vai dar essa escalabilidade? E aí o papel do mentor, no início, é fundamental para começar esse tipo de questionamento. Você usou um termo que eu gosto de usar sempre quando eu vou fazer o primeiro, geralmente, assim, 90% do tempo, eu que faço o primeiro Canva modelo de negócio aqui com a startup, eu que sento e começo a trocar a primeira ideia para poder até entender aquilo, para ver se faz sentido estar aqui conosco ou não, né? E eu sempre começo com essa frase, é que nós vamos estressar a ideia, não vamos brigar aqui dentro para depois lá fora você ter um resultado muito além disso, né? E eu percebo isso nitidamente que você fala, assim, Titirix,
Muitas vezes o pessoal mistura um pouco, né? O que é uma startup, o que é um negócio inovador, porque tem vários negócios que são inovadores e não cabem no modelo startup, né? E tem vários negócios que são startup, mas às vezes tem uma inovação talvez até um pouco menor, né? Mas teve um grande poder de escala, né? Então veja como isso é importante, né? E Titerix, olhando aqui hoje, sim, nós temos 56 mentores, né? Dentro desses mentores nós temos muitos mentores aqui que são de empresas tradicionais, né? Empresas aí que tiveram boa escala, bom momento nessa gestão. O que você deixaria de dica para essa galera aí, para esses mentores que estão nesse processo e de repente recebe lá a minha demanda, fala, Vinícius, vou atender startup XYZ aqui. E essa é uma startup que está exatamente nessa fase de ideação, né? O que você daria de dica para ele assim? Porque de fato tem que estressar a ideia, né? O que você daria de dica para ele assim, sem perder a amizade, né? Estressar a ideia, mas sem perder a amizade. Primeiro ponto que a gente aponta aí fica a dica para quem quer ser mentor, né? Mas primeira coisa, para ser mentor, é um cara que já deve ter errado muito. Porque se eu errei muito, eu vou poder mostrar para eles quais são as falhas que eu tive no passado, que eu já estou identificando o que ele está fazendo. Então, a ideia do mentor é acelerar esse processo, é evitar alguns erros que naturalmente o empreendedor de startup vai cometer. Então, a gente, como o mentor, auxilia isso. Então, para que esse mentor tenha um êxito nesse ponto, ele tem que ter muita experiência no mercado, muita experiência em negócios, assim, muita experiência não de repente, em cargos muito operacionais, mas cargos de empreendedores. O cara, Ricardo, já não tem uma startup, já quebrei assim, sabe? Eu já dei várias consultorias para várias startups, então eu já conheço um monte de panorama em relação a isso. Outro ponto, tem que dominar os métodos que as startups utilizam hoje. Então, quando a gente fala em modelo de negócio, business model canvas, como ferramenta, eu tenho que entender a ferramenta de uso. O que a gente vê aí muitas pessoas que não sabem corretamente utilizar. Quando a gente fala em proposta de valor, né, quando a gente trabalha lá dores, ganhos e tarefas a serem feitas, cara, eu preciso entender como é que efetivamente eu implemento esse modelo para entender a dor do cliente, qual é o ganho que o cliente tem, porque esses são os questionamentos que eu vou fazer para as startups. Então, se eu não dominar as ferramentas que são utilizadas para testar modelos de negócios, se eu sou uma pessoa que não domino o processo de construção de hipóteses de maneira ágil, não é aquele, Ricardo, mas eu sou doutor, PhD, ótimo, estou excelente em fazer hipóteses, mas vem cá, tu tem que trabalhar desenvolvimento de hipóteses com o teu mentorado, em 10 minutos tu construir 3 hipóteses para eles ali, ou ajudar eles a construir uma hipótese adequada que vai validar ou a dor do cliente, ou o modelo de negócio, ou o processo de venda, ou o processo de produção, qualquer ato dentro desse elemento do modelo de negócio, e eu tenho que ajudar ele a fazer, através do processo de mentoria, como é que ele efetivamente vai testar de maneira muito rápida essa hipótese. Porque eu não posso construir pesquisas muito elaboradas que vão levar lá 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para coletar os dados e poder verificar se a minha hipótese daquele ponto foi validado ou não foi validado. Cara, eu tenho que isso aqui ter validado daqui, amanhã tem que estar validado essa hipótese. Então eu tenho que ajudar ele a fazer testes muito rápidos. E aí que é a nossa expertise, porque o investidor não, mas o empreendedor, né? O empreendedor de startup, cara, ele está muito preso no modelo mental dele. E às vezes ele não consegue ver, cara, como é que tu pode testar aquela hipótese de uma maneira muito rápida? Porque ele vai querer criar modelos específicos, ferramentas específicas, tabelas, frames, não sei o quê, e desenvolver umas planilhas, uns questionários super elaborados. E tu sabe, tu já trabalhou isso no startup, no Empretec Startup. Cara, uma pergunta bem feita, valida a tua hipótese. Tu tem que ajudar ele a fazer isso, criar esse instrumento. E essa é uma expertise importante para os mentores. Que isso é algo que você não aprende só em livros, né? Os livros, eles podem te ajudar, né? Ajudar o mentor. Mas essa vivência, né? Essa expertise de ter ou feito consultoria para muitas startups, ou ter queimado mesmo grana aí com algumas startups, né? Porque isso a gente estava falando agora recentemente, que o que nós sentimos falta, de modo geral, são pessoas que fizeram muitas startups do zero, né?
E não é só aquele empreendedorismo de palco, né, que vai lá e fala, olha, tá, eu tive tantos negócios, coisa e tal, e de fato não acontece, né. E aí você trouxe uma coisa, Titerix, que é muito importante, que é ali sobre algumas ferramentas, algumas metodologias, né, e aí citamos aqui o Canva, modelo de negócio, ali, de repente, proposta de valor, e tem algumas outras ferramentas aí que são importantes, né. Mas eu queria que você, de repente, citasse aí algumas para nós, aí, não sei, fizesse uma lista aí das top 5, aí, alguma coisa nesse sentido, de ferramentas que você olha e fala assim, cara, faz total sentido os mentores usarem isso, né? Por quê? E isso eu acho que vai servir muito de repositório para os nossos mentores hoje, porque você falaria um pouco do mindset ali, de como as startups já vão conduzindo esse processo como um todo, né? Tem o básico aí que, por exemplo, o Canva modelo de negócio é o principal, e aí tem o desdobramento aí para o Canva proposta de valor, né? Mas o que você diria assim, além? Poxa, é muito importante que as startups discutam isso e que os mentores ajudam a fazer nessa condução também. Porque assim, a gente começa a verificar essas ferramentas que a gente tem aí de questões ágeis, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala o modelo Canvas, eu acho que hoje no processo de linha startup é a principal em relação a isso. Mas a gente tem que ser um pouco mais fora dessa questão dos modelos tradicionais. Eu acho que uma das ferramentas que eu acho fundamental o domínio, e a gente sabe que existe aí em relação ao dia a dia, é essa questão da proposta de valor. Por que eu bato em cima dessa proposta de valor? Porque a startup ela vai começar a desenvolver a proposta de valor depois que ela tem a ideia da startup. Então, a gente começa a questionar se ele tem já a ideia do que ele vai fazer, da entrega do produto que ele vai ter, da solução que a startup vai ter, aí sim ele vai começar a construir ou tentar achar a dor do cliente para encaixar na ideia dele. Isso é o principal erro. E é uma dica que eu dou para todas as startups. Não comecem com a ideia. Cara, comecem perguntando. Então, quando fala dominar ferramentas, não, cara, tu tem que dominar, saber fazer perguntas. Eu acho que a grande sacada que eu quero deixar aqui para vocês aqui como mentores é que vocês têm que saber fazer as perguntas que levem a entender qual é a principal dor de um nicho de pessoa, de um público específico. Porque se eu começar a efetivamente saber perguntar, eu consigo aí sim identificar a dor. E a dor ela pode ser solucionada por qualquer tipo de negócio. Que aí sim eu tenho que começar com o mentor. E aí tu falaste uma coisa bem interessante sobre mentor de palco. O mentor ele tem que ser uma pessoa que está conectada com o mundo. Quem que está conectado com o mundo? Cara, eu tenho que saber o que está acontecendo na Europa. Eu tenho que ter ido lá, o ano passado nós tivemos o Startup Summit em Portugal. Cara, eu tenho que ver o que estão as startups em Portugal saindo. Eu preciso saber quais são as novidades, as ideias, os negócios, porque eu preciso ter uma mente muito aberta, porque eu tenho que ajudar esse meu mentorado a pensar fora da caixa. E eu só consigo pensar fora da caixa, ou ter alguma percepção inovativa, à medida que eu estou conectado com o mundo. Para onde o mundo está caminhando? Do modo que eu também pense fora da caixa, né? Porque e isso já aconteceu em alguns momentos aqui, a gente coloca muitas mentorias aí, o pessoal chega e fala assim, pô, você mandou aquele mentor, o cara quer me colocar numa caixinha lá, e no final... E esse é um processo, acho que é natural, né, Titerix, assim, a gente precisa ajudar a expandir, né, você trouxe uma coisa que é importantíssima, o mentor ele tem que ser o cara que traz as perguntas corretas, né, o cara que ajude as startups a fazer as perguntas, né, porque montar um negócio tradicional e colocar os modelinhos ali e fazer o passo a passo, olha, primeiro você desenha aqui, depois você faz um fluxo de caixa projetado, e depois você faz isso, cara, isso é uma empresa muito mais tradicional, né, e assim, me parece que a gente tem que avançar, né? Eu estou falando assim, ó, cara, eu estou com a minha startup já com a minha ideia validada, o produto testado, vendendo, tracionando, agora eu tenho que aumentar o quê? Crescer, eu tenho que aumentar minhas vendas. Cara, eu preciso de um mentor para me dar ideia de área de parte de expansão, de vendas, canais de vendas. Aí, muitas vezes a gente tem que trazer aquela ideia do que o tradicional faz, cara, mas como é que tu pode fazer isso de uma maneira mais rápida, melhor, seja mais eficiente para o teu negócio? Como é que tu pode embarcar uma tecnologia para resolver o teu problema de canal? Então, aí que o mentor de começar a instigar, porque, cara, o mentorado ele vai fazer, ele só precisa ter essa pessoa que vai dar uma machadada para abrir a cabeça dele. Cara, eu não tinha pensado nisso. Pô, por que eu posso usar o modelo tradicional que hoje existe de venda no meu modelo de startup, mas agora estou com um modelo diferente. Eu vou adaptar isso à minha realidade. Então, quando eu falo para ti, ou quando tu me perguntas, cara, existem ferramentas, cara, eu acho que modelo de negócio, gestão, a questão de liderança de equipe,
Isso não existe, cara. Eu preciso, como mentor, ajudar o meu mentorado, como é que ele vai gerir pessoas, porque ele vai gerir pessoas, ele vai liderar pessoas, como é que ele vai liderar pessoas na questão de entender a necessidade ou comprar a ideia dele, se engajar no modelo de negócio que vai crescer, que vai desenvolver, e ao mesmo tempo fazer com que o meu mentorado não se apaixone pela ideia dele. Eu preciso que ele se apaixone pelo problema dele. Por que eu falo isso? Porque eu conheço algumas startups que já podiam ter sido vendidas, ou melhor, compradas há muito tempo, e não foram compradas porque o dono da startup é apaixonado pela startup. Cara, eu sou apaixonado por resultado. Identifiquei um problema, queria uma solução para resolver o problema, cara, vendi, beleza, vou partir para vou inventar uma outra coisa para resolver, de repente, o mesmo problema. Então, vocês que são mentores, o grande desafio de vocês, principalmente, é gerenciar essas expectativas dessa startup. Eu te diria que você falou uma coisa aí que agora que eu, voltando aqui, fazendo uma busca aqui no meu SSD aqui, que a HD já é de antigo, né? Fazendo uma busca aqui no meu SSD. Deixa eu te falar uma coisa. Isso faz total sentido que você falou, né? O mentor, ele tem que ajudar o mentorado a não se apaixonar pela solução, né? Como ele está solucionando aquilo, e sim pelo problema. E isso, de certa forma, ele até é válido, assim, a gente vê isso em vários momentos. Agora eu vou te fazer uma pergunta aí. Como que o mentor pode ajudar isso, né? Porque, de fato, assim, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige isso do mentor, né? E exige também da outra ponta, do mentorado, né? Mas como, de repente, criar esse elo aí? Mas aí o primeiro ponto que tem que fazer, o mentor, ele tem que, quando recebe o mentorado, ele tem que entender como é que a ideia do negócio, ou a solução, ou a startup, né? O produto startup, ou a solução startup, como é que ela foi criada? Porque quando tu começa a conversar com a pessoa, tu vai ver que aquela ideia surgiu de um projeto na universidade, que ele criou. Aí, na conversa, tu já começa a entender que ele primeiro criou o produto, para depois encontrar mercado para ele. É querer encaixar o redondo no quadradinho. É botar agora vou bem atrás. É botar a carroça na frente dos bois. Boa. Não dá para fazer isso. Aí tu começa a conversar, e aí tu começa a ver uma série de resistências do mentorado, por algumas orientações que tu tá dando para ele. E tô vendo que essa orientação, ela leva a modificar alguma coisa na startup, do produto, do serviço. E aí ele começa a ficar incomodado. Aí eu começo a perceber que ele tá apaixonado pelo produto, não pelo problema. E aí tu começa a questionar, mas como é que tu começasse a dizer? Aí tu vai começar a verificar, e aí é o ponto importante nosso, né? A gente sabe que nós, como mentores, nós também temos que deixar que os mentorados aprendam com seus próprios erros. Nós estamos ali também para evitar erros grandes. Mas, quando ele já vem para a mentoria, muitos erros já foram cometidos. E tem primeiramente esse. Cara, tu criasse uma startup, tu criasse um modelo de negócio baseado naquilo que tu sabe fazer, tu gosta de fazer, daquilo que tu criasse. Não para aquilo que efetivamente era um problema. Então, tu começar a desconstruir esse elemento. De focar, não mais focar no produto, no serviço, mas sim, mas isso está resolvendo o quê? Que é o problema? Já falasse com o pessoal? Então tu começa a questionar, não, aí tu vai verificando que o erro dele não foi construir o modelo, o software, montar o hardware, o que for. Tu desenvolver, gastasse horas, e aí então a gente começa a verificar por que as startups elas demoram para dar essa arrancada? Porque elas ficam paradas em cima do problema, do produto, e não do problema. E se apaixona pela forma de como tá fazendo, né? Porque eu acho que isso é a grande sacada, assim, como você resolve um problema, você não pode se apaixonar pela forma, né? Aquela forma, ela é transitória, né? Talvez naquele período faz sentido, depois você olha e fala, opa, peraí, não faz mais sentido, vou mudar isso, né? E aí é importante, né, ter um mentor maduro. O que é um mentor maduro? Um mentor que tem experiência, que tem vivência. Porque quando tu pega um mentorado com esse nível de resistência, tu só vai conseguir ajudar ele a mudar um pouco essa mentalidade, pensar diferente, começar a agir diferente, quando eu começo a exemplificar. Quando eu começo a relatar, numa startup X, aconteceu este fato que fizesse, e a consequência foi esse. Por isso que ele teve que corrigir depois. Mas olha o tempo perdido, assim por diante. Muitas vezes, a gente literalmente tem que matar a startup para fazer ela viver novo. Porque tu sabe, cara, isso aí não vai para frente. Pode ter aí, cara, mas tu vai sofrer tanto, se tu continuar desse jeito. E aí é interessante a gente ter esses tipos de mentores. Porque nós temos os mentores mais velhos,
Então, aqueles mentores que eles iniciaram a sua carreira em empresas tradicionais e migraram para essas empresas mais inovadoras, as startups, e a gente começa a ver hoje em dia, não mais aquela molecada com startup, mas as pessoas muito mais maduras, o pessoal que criou, teve uma carreira profissional corporativa, parou, largou, se aposentou, está mudando de carreira e está indo para esse tipo de ideia. Cara, eu tinha uma ideia, estava incubada lá, quietinha, agora que eu saí da atividade que eu tenho, eu quero investir. Só que o modelo mental dele é de antigamente. E se eu pego um mentor que tem a cabeça muito para frente, muito conectada, onde só vivenciou o hoje para depois, ele não vai conseguir falar ou entender aquilo que o teu mentorado está falando. Eu falo isso por experiência própria, eu tenho um sócio que é mais antigo, né, mais velho, corporativo, engenheiro mecânico, já teve grandes empresas, montaram grandes projetos, e hoje ele dá mentoria para startups, onde os empreendedores são empreendedores 40 mais. Que legal, que show, isso é muito importante. É outro público. Ele pode ter um choque de geração. Porque eu dar mentoria para um pessoal que é a geração beta, daqui a pouco, né? O pessoal já bem mais. O pessoal aí dos 16 anos, 15 anos, que já estão aí com umas ideias loucas. Tu querer fazer ou ditar um modelo de conduta do teu padrão de geração para essa geração não vai dar match. Porque a gente começa a verificar que muitos dos problemas de algumas startups não são, à medida que ela está começando a tracionar, já são problemas tradicionais de empresas comuns. É controle de caixa, é precificação adequada, é definição de metas de venda, é gestão de equipes comerciais, é gestão de processos na parte de back-office. Então, todos esses problemas não são mais problemas de modelo, são problemas que estão impedindo que ela crie escalabilidade. E aí eu tenho que pensar, cara, qual é a outra startup que existe aí que pode resolver a minha dor, que vai levar a minha escala? Cara, eu preciso ter um monte de robozinho vendendo para um monte de gente, cara, em vez de ter um monte de gente trabalhando para mim. Isso é escalar, é pensar maneiras de escalar o meu negócio. E esse é o nosso papel como mentor, investigar esse processo. Cara, que papo maravilhoso, assim, eu tenho certeza, Titerix, que quem está nos ouvindo aqui vai gostar muito, assim, desse conteúdo, porque eu tenho, assim, convicção de que os nossos mentores aqui, todos eles têm capacidade para ajudar as startups nas suas diferentes fases, né? Quem está lá mais na fase de ideia, fazer os primeiros riscos e rabiscos do negócio, né? Aqueles que já estão acelerando um pouquinho mais, já estão naquele processo ali de incubação, já estão emitindo as primeiras notas fiscais, já estão testando, e aí tendo que dar aquela ideia, né? Ou às vezes a startup vai ter que dar um passo à frente, depois voltar 2, 3 passos atrás, porque eu vi um feedback de um cliente, muda, às vezes, o negócio de como ele está sendo direcionado, né? E aqueles mentores que vão nos ajudar já para a escala mesmo, por crescimento mesmo. As startups já estão me buscando, cara, nossa estratégia agora esse ano é alcançar 20 estados, né? Tantas mil usuários, enfim, né? São alcançando os números maiores aí. Isso acho que também tenho plena convicção que os mentores aqui estão, sim, completamente preparados para nos ajudar, né? E esse é um ponto, eu falando assim, né? Porque a gente tem muitos fundadores de startups, os founders, né? Que muitas vezes escolhem erradamente o seu mentor. Eu vou escolher o mentor porque o cara é o bambambam. É famosinho, vou lá, e muitas vezes por ser famosinho quer morder um pouquinho mais de participação, né? Porque um tipo de participação. Porque imagina uma startup na área de educação digital. Eu estou buscando um mentor para me orientar na minha transição, porque eu já estou com o modelo, agora já estou testado, eu quero agora começar a tracionar. Cara, aí eu vou lá e priorizo o mentor com histórico de educação tradicional. O histórico dele foi da educação tradicional, colégios, cursinhos. Cara, em vez de repente, alguém que está muito mais ligado na área de tecnologia em geral, que para mim vai me dar muito mais conceitos muito mais aplicáveis ao meu modelo de negócio, do que alguém que sempre viveu dentro de modelos tradicionais. Então, esse é o ponto, é entender, dar esse match do mentor que eu preciso. Então, você trouxe uma coisa que é importante. E além disso, ainda às vezes quando você não traz o cara, sei lá, um exemplo, né? Você está no nicho de educação e você traz um cara de, sei lá, alimentos e bebidas. Putz, o setor é diferente, né? Tem as suas particularidades. Mas você trouxe uma coisa que é interessante, né? Aqui no nosso, uma dor que nós temos é como os mentores aqui, eles desenvolvem um papel de forma muito voluntária, né? Alguns conseguem transacionar depois alguma coisa com a startup, ou seja, custo-hora ou equity, enfim, cada um com as suas particularidades. Mas eu tinha que trazer para você como o mentor escolher a startup, né? E como a startup também escolher o mentor. Porque é uma via de mão dupla, né? Precisa fazer essa conexão perfeita, né? A gente tem que entender, e o mentor tem que entender assim, ó, cara, qual é a tua expertise? Cara, eu sou um cara bom para lançamento de produto. A startup, cara, eu preciso de uma mentoria em lançamento de produto.
Não, eu sou um cara, a minha formação dentro da minha área profissional foi muito na área de captação de investimentos. Eu não sei como é que eu vou captar investimento, como é que vai ter que preparar para captar investimento, como é que tu vai negociar, muitas vezes é algum mentor que já tem uma ligação, não apenas com a área financeira, mas com a área jurídica, que pode dar um conselho de como é que tu vai estruturar corretamente. Então, o mentor não pode ser um mentor generalista. Tu pode ser aquele mentor de bater papo. O mentor generalista é aquele cara que vai debater papo. O cara vai debater papo para quê? Cara, está precisando de uma ajuda específica na área de lançamento de produto. Vou te ajudar a achar um cara bom para isso aí. E vai. A mesma coisa, cara, eu preciso de um cara, uma mentoria em escalabilidade do meu negócio. Como é que eu posso olhar no meu negócio, transformar onde é que no meu negócio, na minha operação, eu posso enfiar uma tecnologia que vai levar a escalabilidade do meu negócio? Cara, eu preciso de um mentor disso. Eu não preciso de um mentor de startup, eu preciso de um mentor para problemas de startups. Então, o meu conselho até para vocês aí do Lab e para o grupo de mentores que vocês têm é fazer com que esses mentores escrevam, cara, quais são as suas habilidades específicas em resolver problemas na jornada da startup. Cara, a minha especialidade é reorganização interna e faz de crescimento rápido de startup. A startup montou, cara, de um mês para outro ela precisa crescer 2.000%, contratar 500 pessoas no Brasil inteiro. Cara, como é que eu vou fazer isso? Então eu preciso de um mentor que me ajude a fazer isso. E não confundir, porque aí tu vai até confundir, cara, então eu estou contratando um consultor, não, cara, estou contratando um mentor, que é o cara que já viveu essa experiência. Ele sabe onde que errou. A diferença do mentor e do consultor, porque o consultor, ele diz, cara, tu faz assim, 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 te vira. O mentor, ele já viveu, ele já caiu, já errou. Cara, faz desse jeito que funciona. Por quê? Eu já testei 1000 vezes. Já tentei fazer 1000 vezes, esse daqui foi o caminho que eu achei mais próximo de chegar no resultado. As startups, a startup precisa, efetivamente, cara, qual é a minha dor como startup? Onde é que eu tenho meu problema dentro da minha startup? Cara, eu estou com um problema de captação de talentos. Cara, acho um mentor especializado em captação de talentos. Como é que eu consigo encontrar talentos? Como é que eu consigo reter talentos? Então, tanto as startups têm que entender quais são as suas dores, como os mentores precisam dizer o que eles são bons para ajudar a mentorar fatos específicos. Não, perfeito, perfeito. E eu acho que você talvez aí de forma, depois do fundo, responder uma pergunta que eu queria te fazer, mas vou reforçar ela. O mentor, ele é para início, meio e fim da startup ou ele pode ser um mentor pontual? Às vezes, cara, porque eu acho que também o pessoal às vezes confunde um mentor com uma espécie de guru, né? O cara que você sempre está consultando ali, né? Acho que tem uma diferença ali, né? Você comentou um pouco ali da diferença entre o consultor e o mentor, mas também tem essa diferença do mentor ali, que ele vem mais pontual, né? Eu acredito que existem essas duas figuras. Eu tenho aquele mentor que vai resolver uma coisa pontual para mim, eu preciso dele, mas eu preciso também de um mentor para conversar. Conversar sobre negócio. Eu, como empresário. Então, eu estou uma mentoria não para a minha startup, para mim, como empreendedor de startup. Quando a gente fala, cara, tu estás focado nos teus objetivos? Cara, tu estás fazendo as coisas planejadas? Como é que está conduzindo? Cara, tu reuniste a tua equipe para tomar uma decisão. Cara, que decisão é essa para tomar? Cara, tu está relevando as reuniões, tu está fazendo reunião de equipe, demora 2 horas. Cara, startup não é 2 horas, meu filho. Tempo não, 2 horas a outra startup já fez várias coisas. Então, de repente, tu tens um mentor que vai te ajudar a melhorar a tua performance como empreendedor da startup. E aí ele também pode te ajudar em alguns momentos e, cara, tu precisa de um mentor para resolver esse problema de escalabilidade. Vamos atrás de um junto. Mas eu não estou dando mentoria, porque eu como mentor, estou dando mentoria numa parte específica, que é o quê? Te ajudar a ter uma conduta mais empreendedora dentro do startup. Olhar muito para os comportamentos mesmo, né? Para o dia a dia ali, para a vivência, para fazer a coisa acontecer mesmo, né? Você lembra assim, né, Vinícius, o empreendedor, e aí eu falo uma figura ampla, ele é uma pessoa solitária. Ele é uma pessoa solitária. Solitária nos seus negócios, ele precisa de alguém para desabafar, trocar ideia, muito mesmo para que alguém que reafirme algo que ele já tomou a decisão. Eu preciso só de alguém que me empurre. Então é isso, beleza, aumentei minha autoconfiança. Alguém mais experiente que eu disse que aquilo que eu estou pensando em fazer é correto. Então, quando a gente fala em especialidades de mentoria, uma delas é para esse cara, é ajudar ele como empreendedor. Cara, me ajuda a tocar mais ideias. Será que eu preciso de alguém? Eu estou com um problema. Será que esse é um problema real da minha startup? Eu preciso desse mentor também. Eu faço mentoria mais voltada a esse tipo de especialidade. Mentorar o empreendedor da startup como ele é.
da sua conduta dentro da startup. Ah, Ricardo, eu preciso de um cara especializado em prototipagem. Cara, a gente acha alguém que pode dar uma mentoria. Cara, e mentoria, bater um papo de 4 horas com o cara, isso para mim já é mentoria. Mentoria não é coach, mentoria não é uma consultoria, mentoria não é pegar na mão. Mentoria, cara, é assim que se faz. Beleza, papo no pau. Esse é o processo. Então, a gente, e aí é importante conectar com esses atores. Né? Onde é que eu vou achar? Vocês têm aí um banco de mentores voluntários. Existem outros mentores que eles se apaixonam também com o problema da startup, se identificam e podem ser também os mentores. E aí se conecta, não apenas o mentor. Uma coisa é a figura do mentor, outra coisa é o cara, um investidor que entra com o smart money. Ele entra com dinheiro, mas entra com uma mentoria. A mentoria dele, cara, eu estou te dando a mentoria porque o meu dinheiro está envolvido aí, eu quero que esse dinheiro cresça. Então, ele tem um nível maior de envolvimento quando ele é investidor. A gente vê no Shark Tanks, aí, aqueles investidores, não apenas startups, mas empresas tradicionais, cara, eles não entram apenas com dinheiro, eles entram com a mentoria, orientação como é que tem que fazer, como é que vai fazer a escala, como é que montar uma equipe de vendas, conectando com alguns contatos deles, porque aí vai abrir, cara, já tem uma startup X, posso conectar essa startup com essa e vai dar um match junto os dois. Cara, eu tenho uma empresa X tradicional e o cara tem uma ideia de uma startup, pô, eu vou investir nela e vou usar ela como um modelo para testar dentro do meu próprio negócio. Se funcionar, e vamos explodir isso no resto do Brasil inteiro. Então, é esse tipo de mentor também que a gente precisa também. Claro, porque o investidor que vem só com grana, ele é bom até uma página, né? Depois dali em diante, pô, o quanto esse network, esses contatos, né? Saber, falar, pô, peraí, eu sei que o Titrix tem tal startup lá no portfólio que pode conectar aqui e de repente solucionar esse problema que você está tendo, né? Acho que isso também é o papel de trazer aí soluções, né? Isso que a gente comentou, né? Que o mentor tem que estar um cara aberto e dinâmico, né? Isso. Olhando para o mundo e tentando trazer isso para não colocar startups dentro de caixinhas, né? Porque senão também chega o mentor ali querendo colocar startups dentro de caixinhas e isso gera uma frustração até pro empreendedor ali. Titrix, cara, que papo muito bacana. E eu, assim, fico muito feliz da gente fazer esse bate-papo, assim, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito os nossos mentores, né? A nossa ideia aqui é sempre fortalecer o nosso time de mentores, para quem está nos ouvindo aqui, quem está nos acompanhando e de repente se interessa em ser mentor, quer saber como que é, ou quer ser uma startup aqui, residente aqui da Ciclabs também, tá sempre meus contatos à disposição aí, sempre o Instagram da Ciclabs, bem, tem algum modo vocês me encontram aqui, vindo na Ciclabs, enfim, tem várias formas aí, Titrix, eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui conosco, eu acho que isso, sim, tá agregando muito mesmo para o nosso ecossistema. Vinícius, eu fico muito mais honrado no teu convite. Durante a semana passada, retrasado, tu fizesse contato comigo para fazer esse bate-papo, eu estava viajando e a gente conseguiu encaixar essa conversa hoje aqui. Cara, eu fico muito feliz porque quanto mais a gente se conecta, mais a gente aprende, mais a gente pode ajudar também. Eu também quero ficar à tua disposição, à disposição também da Siglab também, se precisarem de mentorias focada a essa questão do comportamento do empreendedor de startup, ajudar em alguns aspectos de comportamento, eu fico à disposição de vocês também aí para fechar parceria. Quando tiver por aí, em algum outro momento em Cascavel, faço questão de passar um papo aí com vocês. Fico totalmente disponível para vocês em fazer essas parcerias com as startups de vocês aí, apoiar o ecossistema. Eu acho que a gente entende que muitos dos modelos de negócios, muitas das tecnologias de gestão que hoje as startups possuem e desenvolvem, elas futuramente são transferidas para as empresas tradicionais. Né? A gente já vê isso há muito tempo. E eu fico feliz em contribuir também e ajudar vocês nesse processo de crescimento. Pode deixar então que nós vamos aí. Não irei hesitar em te convidar para ajudar algumas startups nossas aí. Tens o meu contato, cara, quer bater um papo, organizar, fico a total disposição. Um pouquinho distante, eu estou aqui no litoral de Santa Catarina, mas sabe que a tecnologia nos aproxima hoje muito, muito facilmente. Claro, com certeza, com certeza. E sabe, sim, Titrix, quero também parabenizar por todo o trabalho e adorei fazer o Empretec Startup contigo aí, com o Guedes e com o Henrique também, que foram os nossos 3 aí, facilitadores desse Empretec. E sabe o que eu achei assim, muito bacana é que você vai assim e dá nos dedos mesmo, fala o que tem que dizer e eu não vai chorar em casa. Tem que ser assim, né? E Vinícius, já que tu tocaste no Startup, Empretec Startup, eu até te provoco aí em relação junto com o Ambrosio aí do Sebrae para dar mais uma movimentada, ver se esse ano a gente consegue fechar mais uma turma do Empretec Startup em Cascavel para a gente poder cada vez mais aperfeiçoar e mobilizar melhor os nossos empreendedores de startups e fazer Cascavel ser mais referência no segmento do que hoje já é aí no oeste do Paraná. Com certeza, vou movimentar isso daí, vou puxar isso para o Ambrosio também, porque assim, o pessoal gostou muito, né? Teve um resultado assim fantástico, porque todos os colegas e todos os empretecos que fizeram, eu acho que todos deram
notas altas e recomendam, né? Eu mesmo, assim, super recomendo fazer o Empretec. Achei que foi, assim, um divisor de águas. Eu acho que isso ajuda muito, né? O Guedes aí foi um dos nossos facilitadores e isso trouxe vários insights para discussões nossas futuras, né? E isso, assim, muda muito. Vinícius, eu até sugiro que os mentores de vocês façam o Empretec Startup para entender como é que é o comportamento dos empreendedores de startup que funcionam, porque isso também é um subsídio muito importante para que eles possam conduzir as suas mentorias, entendendo, de repente, alguns problemas não está na tecnologia, não está no negócio, não está no mercado, está no empreendedor. Perfeito. E fica a recomendação também para os mentores de vocês aí, também mais uma dica, façam o Empretec Startup, que eu acho que vai ficar muito em vocês e para as mentorias de vocês também. Daqui a pouco vamos colocar lá uma pontuação lá para quem tiver Empretec Startup e vai ter uma gratificação aí no final. Vamos achar um jeito de incentivar o pessoal a fazer aí. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Aí o que precisar, conte sempre comigo aí, com todo o time da Ciclabs. Eu que agradeço, Vinícius. Sucesso para vocês aí, com o espaço de vocês maravilhoso, com o apoio que vocês fazem com o ecossistema. Eu acho que vocês estão no caminho certo, estão sentindo referência. E isso só acontece quando vocês têm pessoas que querem montar startups, desenvolver. Tu tens uma rede de investidores que dão suporte para ti, e também tens uma rede de educação que também dá suporte. Então, todo o ecossistema educacional de universidades, tecnologia, se isso não tiver desenvolvido, não nasce as ideias de startup. Se não tem uma associação comercial com essa ideia do Lab para dar esse suporte, não nasce. E se não tem, efetivamente, pessoas que querem investir, que eu digo, em criar startups, ser empreendedor de startup, nós, investidores, não temos onde investir. Aí a gente vai investir nas coisas tradicionais. E hoje a gente sabe que tem coisas a desenvolver. Perfeito. E a startup, acho que o grande diferencial é que ela tem a possibilidade de dar um salto muito alto, né? O investidor tradicional, você vai olhar lá, payback, você vai olhar a taxa de retorno, taxa mínima de atratividade, coisa e tal, e ponto, né? É aquilo ali, você vai ter. Você vai falar, opa, peraí, tem o Ibov aqui, vamos olhar, vamos ver como que tá andando esse fundo, enfim. A startup, ela tem chance de você crescer isso de forma muito mais acelerada, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite, agradeço, fico à disposição de todos, sucesso aí pro Lab e... Fechou. Muito obrigado, bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.